Minha boleirada querida, salve, salve! Vamos falar dessa finalíssima incrível que tivemos da Supercopa do Brasil, 4-3 para o Palmeiras, um jogo super movimentado. O Palmeiras consegue seu primeiro título de Supercopa do Brasil na história e o Abel Ferreira praticamente zera. Praticamente não, o Abel Ferreira zera os títulos disputados no Brasil, não é mesmo? Ganhou Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, Supercopa do Brasil, ganhou também Libertadores e Recopa Sul-Americana. Então, vitoriosíssimo o técnico Abel Ferreira nessa geração do Palmeiras. E uma partida absurda entre as duas equipes, muito bem disputada, muito bem movimentada, com polêmicas, com discussões, jogo bem nervoso, como todo jogo de Palmeiras e Flamengo é, e um jogo bem pegado como todos vem sendo desses últimos anos. O Flamengo começa o jogo abrindo o placar, depois o Palmeiras empata, vira. No segundo tempo, logo no início, o Flamengo empata de novo com o Gabigol. Depois o Palmeiras de pênalti faz o 3-2. Logo em seguida já toma o 3-3 também. E aí não passa muito tempo, faz o 4-3 e aí o jogo começa a ficar mais pegado, mais nervoso. Né? E o Palmeiras começa a apostar mais nos contra-ataques e o Flamengo começa a ter mais posse de bola. O jogo foi tão absurdo que foram 18 chutes ao gol do Palmeiras contra 14 do Flamengo. O Flamengo acertou 9 vezes o alvo ao gol e o Palmeiras acertou 8. Dos 8 que foram ao gol, o Palmeiras fez 4. Dos 9 que o Flamengo acertou o gol, fez 3. É uma partida realmente muito boa das duas equipes. Jogaram o sarrafo das competições lá em cima. Acredito mais uma vez que esse ano os protagonistas vão ser Palmeiras e Flamengo nas competições que vão ser disputadas. O Flamengo com um elenco muito bom, um elenco muito forte, muito qualificado, muito rico. E o Palmeiras mantendo a sua espinha dorsal, que já vem há muito tempo. Perdeu duas peças muito importantes e não vinha fazendo um bom campeonato paulista com a equipe titular, que até então não tinha criado nenhuma jogada muito boa, até então não tinha criado nada demais, tinha feito só um gol em 3 jogos com a equipe titular. Porém, aquilo que nós falamos no outro vídeo, o Campeonato Paulista ele é um pouco mais difícil que o Campeonato Carioca. Então, obviamente, o Palmeiras acredito que tenha sido mais preparado, mais testado do que a equipe do Flamengo teve no seu Campeonato Carioca. E o Flamengo ainda tem daqui 2 semanas a disputa do Mundial de Clubes. Então, acredito que, óbvio, não entraram para perder, não entraram para fazer corpo mole, mas você vê ali que alguns jogadores evitam algumas divididas, alguns jogadores não correm como deveria correr. Né? O Flamengo, mais uma final, fez uma partida muito abaixo do que se espera, não jogou melhor do que o seu adversário, assim como foi na Copa do Brasil, que o Flamengo não jogou melhor que o Corinthians em nenhum dos 2 jogos, e na final da Libertadores, que também não jogou, enquanto estava em 11 contra 11, melhor do que o Atlético Paranaense. O Flamengo, com a força do elenco, conseguiu os títulos, né? Conseguiu ganhar a Libertadores do Atlético Paranaense por 1-0 com o gol do Gabigol, mas ali já estava com a menos o Atlético Paranaense. Enquanto o Corinthians venceu só nos pênaltis, ainda que o Corinthians saiu na frente nos pênaltis. O Corinthians teve a bola do título e não conseguiu aproveitar. Então, é uma questão de se avaliar, de se analisar. O Flamengo fez as finais contra o Fluminense no Carioca, não jogou bem, perdeu esse título. Não jogou bem contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, venceu o título. E no 11 contra 11 não tinha jogado bem contra o Atlético Paranaense. E agora, mais uma vez contra o Palmeiras, o Flamengo não jogou bem. Então, um sinalzinho de alerta aí pro elenco, né, que já fez a troca dos técnicos, o Dorival saiu, entrou o Vitor Pereira agora. Também não teve ainda aquele brilho que se espera, né, que o torcedor flamenguista espera com o elenco caríssimo que tem. Mas também a gente tem que ver, o Flamengo tem um elenco muito caro com jogadores muito experientes. O ritmo a se tomar do início da temporada para o final é um pouco mais lento. O Vidal ontem não entrou muito bem, entrou errando muitos passes, deu até 2 jogadas de contra-ataque para o Palmeiras. O Gerson não jogou muito bem também durante a partida, mas o destaque foi para o Arrascaeta, como sempre, Everton Ribeiro e o Gabigol que fez os gols. O Pedro até então fez um golaço, mas estava sumido da partida, também não tinha feito uma grande aparição, uma grande apresentação. E do lado do Palmeiras, o destaque maior vai para o setor do ofensivo, porque o setor defensivo também falhou muito, apesar do jogo ser de muita qualidade, ter muitos gols, mas o setor defensivo do Palmeiras no segundo tempo praticamente não existiu. O lado direito do Palmeiras com o Marcos Rocha sofreu muito na marcação, tanto que os gols saíram por aquele lado. E o Zé Rafael e o Gabriel Menino, acredito que pelo cartão amarelo estivessem menos mais restritos a marcação, né? Mas o Gabriel Menino fez uma boa partida. Para mim, o Gabriel Menino foi o melhor jogador do Palmeiras, apesar da eleição ter sido pro Rafael Veiga, que também fez uma ótima partida. Mas para mim, o destaque maior vai para o Gabriel Menino.
E quando tá valendo, o trio de ataque que até então não tinha encaixado, que era Rony, Endrick e Dudu, fez uma partida muito boa, o Endrick muito participativo nas jogadas, né? Deu o passe pro Dudu no primeiro gol, fez a jogada do pênalti no terceiro gol, então jogou muito bem. Acredito que ele só saiu mesmo porque o Abel colocou o Mike para poder reforçar ali o sistema defensivo do lado direito que vinha sofrendo muito, principalmente depois que o Everton Cebolinha entrou, que também não entrou muito bem o Everton Cebolinha no jogo. Então, há muito trabalho a se fazer das duas equipes. Jogaram o sarrafo lá em cima na competição, então vão ter que jogar muito mais bola do que jogaram, né, nessa final. A final foi uma partida absurda. Poderia ter uns jogos assim o ano todo que o torcedor não iria ligar, o público não iria ligar, mas um destaque super negativo para a arbitragem mais uma vez. Wilton Pereira Sampaio, que já havia apitado Palmeiras e Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro passado, fez uma arbitragem horrível, não agradou nem palmeirenses nem flamenguistas, e mais uma vez foi escalado para a final agora, essa final da Supercopa, uma atuação desastrosa da arbitragem, faltas invertidas, escanteios que deu tiro de meta, falta de critérios nas jogadas. A torcida do Flamengo reclama que o quarto gol do Palmeiras, o Mike atrapalhou o Santos, ele estava em posição irregular. A torcida do Palmeiras reclama que na jogada do pênalti do Arrascaeta foi falta do Arrascaeta no Zé Rafael, aonde falaram que foi ombro a ombro, mas claramente você vê o Arrascaeta empurrando o Zé Rafael para conseguir disputa de bola. E a jogada do Mike fica aquela questão de interpretação, aquela questão de será que ele atrapalhou o Santos, será que ele não atrapalhou. Nas imagens não mostra que o Mike tenha encostado no Santos, né? A gente vê que o Santos estava na bola e ele vê que a bola já está entrando, ele tira o braço. Nem mesmo o Santos reclama, mas é uma polêmica que fica porque o Atlético Paranaense teve o mesmo gol anulado, né, no jogo contra o Estudiantes na Argentina. Então fica essa falta de critérios aí, essa falta de entendimento, essas polêmicas, mas a gente fala, como o juiz erra em campo, tem o VAR para analisar. Se o VAR analisou e deu tudo ok, o que a gente pode fazer? Subiu o nível da arbitragem. A arbitragem brasileira muito fraca, muito ruim e precisa se melhorar, né? Precisa se melhorar bastante, mas ficamos aqui com esse jogo absurdo que foi essa final sensacional. O Palmeiras se sagrou campeão, encerra o ano passado se sagrando campeão e inicia esse ano se sagrando campeão. Bom para dar uma moral pro elenco, para o restante da competição, confiança. E pro Flamengo fica o sinal de alerta. Fez uma boa partida, mas tem muito a melhorar, que com certeza também vai brigar pelos títulos esse ano. Acredito que mais uma vez Palmeiras e Flamengo serão os protagonistas das competições, tanto Libertadores quanto Brasileiro e Copa do Brasil. Junto com o Atlético Paranaense também, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que chega muito forte para as competições. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Não esquece de dar aquele like, aquele comentário, aquela compartilhada nos vídeos, comentar o que você achou do jogo, o que você achou das polêmicas de arbitragem. Forte abraço, tchau, tchau.